Mas a gente começa com um assunto que está na boca do torcedor do Cruzeiro, Rafael Cabral. Na temporada, ele levou 4 gols de falta. E parte da torcida considera que o goleirão não foi bem nos lances, não. Milagre! Espalma o Rafael, manda a bola pela linha de fundo. Entre grandes defesas e alguns maus momentos, há mais de um ano desde a chegada ao Cruzeiro, como anda a relação da torcida com Rafael Cabral? E ele é um goleiro já famoso, veio de fora, né? Jogou na Europa. Não tem como o torcedor não ficar um pouco chateado com ele. Eu acho ele um goleiro bom, porque esse último gol eu não achei tanto falha dele. Esse torcedor tá falando do gol de falta do Léo Fernandes na vitória do Fluminense na última quarta-feira. Ô Rafael, deu pra chegar não, né? Joga a luva, goleirão! E Rafael Cabral comentou o lance depois do jogo. Uma bola parada, felicidade, né? Muito bem batida e a gente acabou perdendo, mas talvez o resultado pudesse ser diferente. Felicidade do batedor ou falha do goleiro? Todo o mérito do Léo pela batida, porque a bola oscilou muito. Acabou que esse gol deu a vitória ao Fluminense. E aí vem toda uma responsabilidade, né, em cima do Rafael com relação ao resultado. Acho que o Rafael sofreu gols de falta demais para um goleiro do nível dele. Com certeza adversários podem explorar esse tipo de coisa. A gente já viu várias vezes jogadores dizerem que fizeram uma batida ou outra porque sabiam que o goleiro do outro lado tem dificuldade. Não dá para tirar o mérito da batida na bola do Léo Fernandes, que chegou a ser comparada com a de grandes cobradores de falta do futebol brasileiro. Juninho Pernambucano. Aí o Juninho na cobrança da falta. Gol! Marcelinho Carioca. Marcelinho bate. Nas redes sociais, Marcelinho Carioca até parabenizou o jogador do Fluminense e relembrou os velhos tempos. Mérito do cobrador ou não, o fato é que o Rafael Cabral também foi questionado em outras oportunidades, especificamente em cobranças de falta. Assumiu que errou no gol sofrido contra o América no Campeonato Mineiro. 100% minha responsabilidade. Às vezes ele tenta dar um mínimo passo, né, pro lado. E no momento que você sai para um lado, cara, não tem como voltar. E todo goleiro não gosta de tomar gol no canto dele, né? Eu falei, vou escutar o Matheus. E acabei batendo a falta no canto dele e acabei sendo feliz para fazer o gol. E também contra o Atlético, no primeiro turno do Brasileirão. E uma bola que talvez eu poderia ter sido melhor e acabamos tomando gol, não tem problema, assumo responsabilidade ali. Falamos de lances do Rafael Cabral, mas chama atenção também a falta de concentração da equipe como um todo em alguns momentos dos últimos jogos, que custaram inclusive pontos no Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, a perda de bola do Gilberto no ataque deu início ao lance do gol de empate do time paulista, praticamente no fim da partida. O Gilberto não pode perder uma bola daquela, né? Ele no campo ofensivo, displicente. No jogo contra o Bragantino, Neres errou a cobrança de lateral. Na sequência, a Capixaba quase fez o gol que poderia dar a vitória para o adversário. A bola escapou da mão dele. E o próprio Rafael Cabral fez isso aí na cobrança de tiro de meta contra o Fluminense. Rafael Cabral foi dar saída num tiro de meta, ele chuta contra o próprio companheiro, quase a bola cai no gol. Dentro do jogo, seguramente, o jogador precisa se restabelecer, né? Tentar se concentrar na próxima jogada. E aí muitas vezes recebe o apoio dos companheiros, o que é crucial para que ele consiga voltar para o jogo, se concentrar de novo na partida. Hein? Concentração e confiança. Difícil manter em 90 minutos, mas fundamental para o Cruzeiro. Do gol ao ataque, na reta final do Brasileirão. Pois é, o Cruzeiro de folga hoje, Xará. Amanhã também, então, os jogadores liberados. E aí no domingo, o time volta a trabalhar e já pensando nesse clássico contra o América, marcado para o dia 1º de outubro. O Cruzeiro já pensando no clássico contra o América, mais um jogo super decisivo pro técnico Zé Ricardo, que estreou numa situação assim, aquele jogo contra o Santos, esse jogo também contra o Atlético, contra o América, não que o jogo contra o Fluminense não fosse, né, mas uma briga direta do Cruzeiro com as equipes que estão na parte de baixo da tabela, esse jogo, esse clássico, especialmente no Mineirão, dia 1º de outubro, às 4h no Mineirão. E aí a missão dura do Zé é tentar fazer esse ataque regular, né, 23 gols só na competição, menos de 1 por partida.
especialmente um trabalho voltado, ele que conseguiu recuperar o Nicão, tentar recuperar especialmente Gilberto. A gente inclusive trouxe uma matéria falando do Gilberto e o futuro dele, que é cada vez mais incerto no Cruzeiro, né? A gente que ele está tomando algumas decisões com relação ao futuro dele, principalmente em estadia em Belo Horizonte. Então, tomando algumas decisões, esses passos acabam indicando que ele pode não continuar no Cruzeiro. Ele tem contrato até o final de 2024. E aí o Cruzeiro pensando numa situação por conta desse ataque, Gilberto que completa exatamente um turno nesse jogo contra o América. Marcou a última vez naquele clássico contra o América, 2 vezes, aliás, marcou lá. Foi no dia 15 de maio, 6ª rodada, 2 vezes naquela goleada contra o América por 4-0. Foi a última vez que marcou, então completando aí um turno sem marcar. Tem uma novidade também, a CBF fazendo com relação ao jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Cuiabá, e essa novidade pode ter relação, inclusive, com o ataque, já que tem um jogador machucado e o Cruzeiro ganha um tempinho a mais com relação à recuperação do Papagaio. Pode ser também uma boa com relação a esse ataque, né, Samu? Eu acho que vai ser uma missão difícil pro Zé Ricardo, já que ele não terá o Papagaio à disposição nesse jogo contra o América. Agora, até com a mudança, mais uma vez, da CBF, né? Aquela organização perfeita que só a CBF consegue. O jogo contra o Cuiabá, ele seria no dia 8, foi pro dia 5 e agora foi pro dia 14. Vai ter jogo na data FIFA. Pelo menos isso, né? Porque a data FIFA também é uma data bem chata pra dizer a verdade. Tem gente que gosta, mas eu particularmente detesto. Então, até lá, quem sabe o Papagaio tendo este retorno, né? Podendo voltar, porque depois do jogo contra o América serão 2 semanas até o duelo contra o Cuiabá com esta nova data da CBF, se não mudar também nas próximas horas. Mas eu acho que agora não, né? Mas, falando sobre centroavante, é o desafio que terá o Zé Ricardo, porque ele tem somente o Gilberto. Qual que é a outra opção? Jogar sem centroavante. Na base acho pouco provável buscar um neste momento. E o Gilberto, desde aquele jogo contra o Corinthians, o torcedor naquele jogo xingou muito o Gilberto por tudo que aconteceu, todo mundo acompanhou. Depois ele não foi relacionado para o duelo contra o Grêmio. O Pepa caiu, ele ficou no banco com o Fernando Seabra, mas não entrou. E com a chegada do Zé Ricardo tentando recuperar o atleta, o que acho até plausível, mas o Gilberto fez 2 jogos ruins contra Santos e contra o Fluminense. Contra o Santos ele saiu ali por volta de 10, 15 minutos do primeiro tempo, acho que foi até, talvez menos que isso, enfim, mas saiu muito cedo no segundo tempo, melhor dizendo, e contra o Fluminense ele saiu no intervalo. Contra o Santos eu até achei a atuação menos pior. Contra o Fluminense foi muito mal o Gilberto e visivelmente, né, tá sentindo também este momento. Passou aí já um turno sem marcar, porque a última vez que ele fez gol foi contra o América, na partida do turno, no Independência. Ele fez 2 gols, um de cabeça aproveitando um cruzamento do Igor Formiga e um outro aproveitando um passe do Felipe Machado, chutou. A bola bateu no goleiro e acabou entrando. Ali foram os últimos gols do Gilberto com a camisa do Cruzeiro. E agora, o que eu penso é que o Zé Ricardo vai viver esse dilema aí a partir de domingo, quando voltar aos treinamentos. Por quê? O torcedor, a gente pode até pedir, se o Gilberto for escalado, para o torcedor ter paciência. Mas o torcedor terá essa paciência depois de tudo que já aconteceu? É uma situação complicada. E aí, o Zé Ricardo traz essa pressão para ele, colocando o Gilberto desde o início? Ou ele muda o esquema? Eu, nesta ocasião, não colocaria como titular. Esperaria, se o jogo estiver favorável e tudo, aí sim pode-se pensar. Agora, vamos aguardar, né? Até lá tem tempo ainda. E é uma missão para o Zé Ricardo, que veio para o Cruzeiro para fazer isso também, né? Para resolver os problemas e para tentar algo diferente.
E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.